Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a leitura de um artigo de Luiz Felipe Miguel, intitulado Em torno do conceito de mito político. Esse é um assunto sobre o qual a gente tem abordado de diferentes formas, quer dizer, a presença do mito, né? Seja na história, na cultura, na religião, na política. As aulas do Culturas e Identidades são voltadas majoritariamente aos estudos de cultura oral e simbólica tradicional, onde inclui mitos, símbolos, imaginário, etc. O estudo do mito aplicado ao campo político dentro da historiografia brasileira é muito escasso, né? O Brasil não tem uma tradição acadêmica, né, ligada a esses estudos. As razões, quanto a mim, são ideológicas, sobretudo. E isso, em grande medida, como rescaldo de um processo que foi iniciado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no século XIX, que marca uma linha de produção acadêmica, né? De modo que é interessante, a historiografia nacional será diametralmente diferente da historiografia europeia, da historiografia americana, inclusive, e os Estados Unidos têm, digamos, enquanto país, enquanto nação, praticamente a mesma idade do Brasil, né? Quer dizer, o descobrimento das Américas. Então, as tradições intelectuais ou acadêmicas que vão se formar aqui na América do Sul e na América do Norte são completamente distintas. E isso é uma lacuna muito grave no Brasil que precisa de ser suprida. Bem, conforme eu venho falando em vários programas da nossa aula A República, e mesmo aqui nas aulas do Culturas e Identidades, não há como entender a história política brasileira e nem tampouco a história brasileira sem um mito. Isso é impossível. Portugal é um país cuja trajetória histórica da coroa portuguesa está diretamente envolvida dentro de mitos e símbolos, né? E o Brasil pertenceu a Portugal até 1822. Depois quando houve a ruptura da independência, nós tivemos uma manipulação mítica, no mais das vezes não muito clara, e em alguns momentos clara, né? Mas a história política brasileira, mesmo depois de 1822, também não pode ser entendida sem o recurso a mitos e símbolos, fraudados, evidentemente, né, para legitimar uma elite no poder. Nesse sentido, a trajetória histórica do Brasil e de Portugal, no que diz respeito ao trato com os mitos, é diametralmente diferente, né? Então, o Luiz Felipe Miguel faz aqui algumas considerações que eu trago porque pode ser que grande parte dos ouvintes não tenham conhecimento dos estudos seríssimos que envolvem a visualização teórica do mito dentro do contexto político, né? Bem, vamos lá. Na linguagem corrente, a palavra mito, desprovida de qualquer complexidade, designa uma ideia falsa,
ou então a imagem simplificada e ilusória de uma realidade. Seu campo semântico é o da mentira. Um autor como Alfred Solvay o define bem sinteticamente. Os mitos são ideias comumente recebidas que desaparecem ao serem examinadas. E aplica seu conceito analisando os maiores mitos de nosso tempo, ou seja, a ideia de que os preços dos produtos industrializados nunca baixam, ou de que os automóveis ocupam espaço excessivo nas calçadas. É evidente que uma definição tão simplista não é suficiente para embasar um conceito de mito político. Nas disputas políticas é raro haver uma ideia que possa simplesmente desaparecer ao ser examinada. A política combina, sem que se possa deslindá-los por inteiro, julgamentos factuais e juízos de valor. A interpretação da realidade está sempre em jogo nos debates políticos. Avaliar os fatos e as tendências, dar-lhes sentido, é um dos objetivos pelos quais lutam partidos opostos. Murray Edelman, com algum excesso, afirma que explicar os problemas sociais é a parte mais importante na política do que resolvê-los. Assim, não é tão fácil fazer desaparecer uma ideia, mesmo que do nosso ponto de vista ela seja de todo falsa. A oscilação dos preços dos produtos industrializados apresenta mais de uma tendência e permite interpretações conflitantes. A opinião de que os veículos ocupam muito ou pouco espaço nas calçadas implica um critério subjetivo, já que não é possível determinar uma forma científica qual a área justa a ser destinada aos automóveis. Ou, para usar um exemplo mais relevante, haverá ou não um mito da reforma agrária, segundo se creia ou não se ela resolverá os problemas de abastecimento de alimentos no Brasil. Então veja, o que ele está falando aqui, primeiro, é uma longa tradição que vem sendo discutida há muito tempo, de que o mito é mentira. Essa tradição, inclusive, em grande medida, nós devemos ela o problema de que o mito de discurso passa a mentira, nós devemos ela à filosofia. Né? A filosofia que traça esse processo, sobretudo a partir de Aristóteles, e depois, na disputa da filosofia com a Igreja católica, evidentemente que o mito, que era um tipo de discurso, né, ele passa a ser tido, de fato, como uma mentira grotesca. Bem, então, a elasticidade com que a palavra é utilizada a partir do século XVIII e XIX dá margens às interpretações mais grotescas. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui, logo no início. Quer dizer, o mito sob uma perspectiva sociológica, o mito sob uma perspectiva política, o mito sob uma perspectiva econômica. É um mito que a Pepsi é produzida a partir de fetos. Então, hoje em dia, utiliza-se a palavra e, na verdade, esse não é o sentido que nos interessa, dentro de culturas e identidades. Né? Porque as pessoas criou-se o hábito de aplicar qualquer palavra em qualquer contexto. Não, as palavras têm um contexto, elas surgem a partir de um contexto. Então, simplesmente remanejar esse contexto ou excluí-la do contexto ao qual ela pertence é algo muito perigoso. Bem, então vamos lá. O mito ele não se refere somente à historinha de deuses. Isso é um outro ponto muito importante. Né? Contraposta à noção corrente do mito como ideia falsa ou ilusão, há a categoria do mito na antropologia e na história das religiões, altamente elaborada e polêmica. Da perspectiva inicial, que via no mito a expressão das ideias falsas, em que acreditava a mente primitiva, permaneceu a concepção do mito como uma forma de pensamento oposta ao lógico e ao científico. Mas a ênfase é deslocada para o papel de mediação entre o sagrado e o profano. O tema privilegiado de que se ocupa o mito como narrativa das origens e seu uso como elemento de coesão social.
Então, isso aqui é um outro ponto, né, que está no início dessa discussão. Quando a filosofia diz que o mito se opõe ao logos, né, e o logos é ligado à ideia da razão, à ideia da inteligência e do inteligir, então aqui nós já temos uma dialética simbólica, uma dualidade forjada. A filosofia forja, literalmente, essa realidade, né? E passa a afirmar que somente o logos poderia descrever a realidade. E, portanto, tudo aquilo que estava ligado ao mito não é ligado ao logos. Então, o mito surge como uma forma de pensamento oposta ao pensamento lógico, ao pensamento científico, ao pensamento religioso. Não é? Então, esse é o início do problema. O mito é um tipo de pensamento, é um discurso. Ele descreve o mundo de um modo. E é interessante investigar as razões pelas quais a filosofia, os filósofos gregos, né, vão, num determinado momento, dizer que aquele pensamento, aquele tipo de pensamento, era um pensamento que não poderia ser considerado válido. Né? E daí, para ele ser categorizado como mentiroso, foi uma questão de tempo. Então veja, há um problema milenar aqui, né? Uma disputa. E evidentemente que a filosofia como nós entendemos hoje, ela era um mecanismo estranho à Grécia, tá? Tanto é que Sócrates é condenado. E é condenado por perverter a sociedade grega. Isso significa que os ensinamentos de Sócrates não faziam parte da tradição grega cultural. Esse é um ponto fundamental de se entender. Nem Sócrates, nem Platão, nem Pitágoras, aquela forma de ensinamento, bem como o orfismo, por exemplo. Aquelas culturas ou aquela forma de ensinamento, aquele tipo de perspectiva, aquela filosofia, não estava presente naquele universo. Era algo exótico à mente grega. Bem, então o mito vai ser contraposto ao logos, não é? E depois nós temos um deslocamento do mito que vai colocá-lo como entre o sagrado e o profano, né? Continuando, também aqui não há um conceito que possa simplesmente ser deslocado para o campo político. Os discursos políticos estão em choque entre si, ao contrário das narrativas míticas nas sociedades primitivas, vividas pela comunidade inteira. Dificilmente eles serão vistos como tendo alguma relação com a esfera do sagrado, a não ser que a palavra seja tomada como uma metáfora bastante frouxa. Em vez de narrarem as origens, os discursos políticos muitas vezes narram o futuro. Isso aqui é uma coisa muito importante de se entender, viu? As culturas antigas, quando se referiam ao mito, havia um entendimento pela comunidade inteira. Então, o mito, antigamente, estava diretamente relacionado com o sagrado, com o transcendente. E a vida humana era um espelhamento do sagrado. Portanto, a vida material estava diretamente conectada com a vida espiritual. Quem desconectou isso foi a cultura ocidental. Tá? Os chamados povos pagãos, nos chamados povos pagãos, a matéria estava ligada ao espírito. Vai haver uma ruptura. Então nós teremos, digamos, um mundo espiritual, de um lado,
e um mundo material de um outro lado. Evidentemente que vão surgir problemas a partir disso, não é? Então, o mito fazia menção a uma realidade viva, presente. Ele não se referia nem ao passado nem ao futuro. O mito político, enquanto manipulação, enquanto discurso manipulador, aponta para o futuro, não é? E este futuro não tem ligação com a transcendência. Ou quando um candidato, como o Trump, como o Bolsonaro, né? Como Hitler, como Napoleão Bonaparte, quando eles usam discursos políticos míticos para se referir a um aspecto religioso, isto é simplesmente a manipulação simbólica do processo. E essa manipulação visa legitimar o governo deles. E esse governo tem uma proposta de futuro, de perpetuação no futuro. Então, realmente, o estudo do mito político e do mito fora da política, nas civilizações antigas, não tem paralelo uma coisa com a outra. A palavra é a mesma. Mas os estudos e as visões, a descrição da realidade, uma coisa não tem relação com a outra. Tá? Então, voltando. Em vez de narrarem as origens, os discursos políticos muitas vezes narram o futuro. Se não apresentam um modelo pronto, de onde decalcar a caracterização do mito na política, tanto a noção de ideia falsa quanto a discussão movida no âmbito da história das religiões, apresentam pontos de interesse para a construção de um conceito significativo de mito político. A síntese que se busca aqui deverá tomá-lo em consideração, assim como as tentativas de definição do mito especificamente político, levadas a cabo por George Sorel e por alguns poucos autores. Conforme escreve Raul Girardet, cada uma dessas formulações parece efetivamente corresponder a alguns dos principais aspectos do mito político, tal como este se inscreve na história do nosso tempo. Contudo, nenhuma parece suscetível de esgotá-lo, nem mesmo de abarcar seu conteúdo. Então, veja, o mito político hoje, como nós entendemos, ele vai extrair os seus fundamentos da ideia de sagrado. Ou seja, ele vai se apropriar da ideia do sagrado e do transcendente, não é? Trazendo o sagrado e o transcendente para dentro do espectro político. E, para tanto, é preciso entender o seguinte: a política, digamos, é dividida tradicionalmente, depois da Revolução Francesa, entre direita e esquerda. A política antigamente não tinha isso, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, dessa manipulação tenebrosa do mito dentro da política, é o seguinte: o Mário Ferreira dos Santos, na sua obra Tratado de Simbólica, alertava que tudo são símbolos. O mundo é símbolo, né? Então, disseminou-se a falaciosa ideia de que os conceitos de direita e de esquerda surgiram com a Revolução Francesa. Isso é profundamente equivocado. Tanto o Oriente quanto o Ocidente possuem uma longuíssima tradição referente a essas palavras, direita e esquerda. O Brasil atual, né, foi tomado por uma onda de direita conservadora, nacionalista, de contornos teóricos pastosos e confusos. É uma miscelânea, é uma mixórdia. Esses contornos teóricos são inexistentes. Então, isso surgiu, falando em nome de uma direita conservadora, sustentando um movimento civil e político, não tem base teórica nenhuma. A base teórica deles é zero. Isso é um pastiche, é uma colagem de diversas ideias de alguma coisa para legitimar um governo que tem um cariz
e um perfil marcadamente de destruição. Então, o Brasil atual vive um momento singular na sua história por várias razões. Uma dessas razões é exatamente essa. Não há base teórica nenhuma aqui. Existe uma miscelânea de teorias inexistentes, inventadas. Né? Sobretudo inventadas por Olavo de Carvalho, que mistura propositalmente alhos com bugalhos, porque ele sabe o que é o correto. Então, mas a pergunta necessária a se fazer aqui é: qual é o tipo de direita que tomou conta do governo brasileiro? Quando Bolsonaro fala que ele é de direita, de que tipo de direita ele é? A direita moderna ou a direita tradicional? Sim, são distintas. Mesmo no campo da direita, há várias direitas e há várias esquerdas. Né? A esquerda marxista não é esquerda leninista. Não é esquerda liberal. Não é esquerda fabiana. Então, qual é o tipo de direita que estás falando? A direita moderna, a direita tradicional, a direita conservadora, qual é? Então, por enquanto, no Brasil, não existe uma definição do tipo de direita que está no poder. O que existe? Grito, amadorismo, histeria, violência, forjando uma quimera cultural. Então, há, teoricamente falando, estudos seríssimos do simbolismo universal da direita e da esquerda. Né? E essa dicotomia excede o universo da política. Então, quando a gente fala em direita e esquerda, isso não pertence ao campo da política. Trata-se, antes de tudo, de uma categoria cosmológica, ontológica, antropológica, ideológica, de uma dimensão simbólica absolutamente incontornável e que existe em todas as culturas do mundo. Então isso não surge com a Revolução Francesa. A aplicação dessas categorias, né, da direita e da esquerda. Então essa polaridade na política, um partido político está à direita ou à esquerda, essa polaridade na política retira os seus fundamentos dos mitos e da religião, e não da política em si. E é curioso isso, não é? Uma vez que o mito foi contraposto ao logos como uma mentira. Agora, nenhuma religião se sustenta sem mito. Então, embora a religião católica tenha investido contra o mito grego, e a filosofia grega também investiu contra o mito grego, ambas não subsistem sem o estudo do mito. E a política também não. Então, o estudo desse campo, né, da direita e da esquerda, passa pela etimologia e pela semântica das palavras. A questão é, em que momento isso se transmutou em categorias políticas modernas? Em que momento as palavras direita e esquerda e os significados inerentes se foram trazidos para dentro da política? Esse é o ponto nuclear da questão. Então, existe uma tradição metafísica à direita e à esquerda. Tá? E é dentro dessa tradição que se estuda como símbolos universais tradicionais, como símbolos espirituais, tradicionais e universais, vão se transmutar em categorias políticas modernas. Isso não está no texto, tá certo? Sou eu que estou falando. Eu abri um parênteses aqui no texto do Miguel, do Luiz Felipe Miguel, para explicar melhor para vocês que esse conceito de mito, né, e de direita e de esquerda, ele não está restrito ao ambiente, à política. A política retira esses conceitos do mito e da religião, portanto, do universo sagrado, do transcendente. Né? Então, direita e esquerda são símbolos. Antes de tudo e sobretudo, são representações esquemáticas, sintéticas, de um conjunto de valores, de ideias, de crenças, de concepções.
Né? Mais do que um movimento político, uma ideologia político-partidária, a direita e a esquerda personificam dois tipos radicalmente distintos de mentalidade, de orientação existencial, de sensibilidade, de valores, de cultura. Então, os conceitos de direita e de esquerda na política, repito mais uma vez, eles originam-se primordialmente do universo do sagrado, do mito, das religiões. O sagrado antecede o religioso. A religião tira os seus fundamentos do sagrado. Portanto, um movimento político ou civil, como o que está se vendo no Brasil atual, que se propõe a mudar o Brasil sem base teórica nenhuma, ou com uma base teórica inventada, fraudada, forjada, ele está fadado ou ao fracasso, ou a levar o país ao caos absoluto, pela simples falta de um ponto fixo que sustenta todo o movimento a partir de um eixo. Porque não há eixo nenhum. Né? Então, neste aspecto aqui, do que está acontecendo com o Brasil atual, nós temos um mito político que é de fato uma quimera. Ou seja, ele é uma ideia falsa. Por essência e em essência. Isso não significa que essa ideia falsa, no sentido de ter sido inventada, fabricada, forjada, não cause um estrago, ou seja, que ela não seja concreta, que ela atua concretamente sobre a nossa vida. Né? Então, até a ideia de falsidade, nós temos que ter em vista que o falso não significa aquilo que não existe, hein? Né? Então, agora vamos retomar o texto. Da perspectiva do mito como ideia falsa, a trilha mais fecunda é aquela que o toma como uma espécie de mistificação, uma burla, mais do que apenas um equívoco. A palavra traz a lembrança, em primeiro lugar, a publicidade comercial, que tem a mistificação por princípio. A instigação ao consumo ostentatório, o fetiche da inovação tecnológica, a exaltação de certos padrões de juventude e beleza. Em torno destes núcleos, o discurso publicitário constrói os seus mitos. E os constrói de forma científica, integrando aportes da psicologia, da sociologia, da semiótica, além das técnicas mais avançadas de pesquisa de opinião. Então veja que coisa interessante. Quer dizer, o mito tratado como uma ideia falsa, mesmo dentro da propaganda e mesmo dentro da política, aquilo é um conjunto mítico, né? Falso, fabricado por uma elite. Então tem gente pensando, produz aquela peça, mas aquela peça, para ser ela mesma construída, ela é construída de forma científica, hein? Ela é construída a partir de dados acadêmicos concretos, porque senão ela não pode manipular. Né? Então, julgar que quando a gente fala que mito político é uma quimera, como no caso do Bolsonaro é um mito inventado pelos militares. O Lula foi um mito inventado também pelos militares e pela igreja. O fato deles serem mitos inventados não significa que eles não existam, não é? Ou que a política deles enquanto chefe de Estado não seja verdadeiramente terrífica. Né? Voltando, assim, desde o momento em que se equipara o mito contemporâneo à mistificação, as mensagens publicitárias ganham a posição de produtoras de mitos por excelência. Os elementos míticos identificáveis no discurso político seriam, de acordo com essa perspectiva, vinculados à moldura publicitária desse discurso. Ao mesmo tempo, porém, a propaganda comercial possui relevância política nada desprezível. O habitante do mundo contemporâneo
é bombardeado por ela sem cessar. Não há outro discurso tão onipresente. Ela desempenha, portanto, um papel fundamental na moldagem de uma mentalidade coletiva. A percepção do mito como uma forma de mistificação está presente na teoria de Roland Barthes, que buscou rastrear a presença de mitos modernos na imprensa, nas artes e, é claro, nas propagandas comerciais francesas dos anos 50. A característica central do mito, seu princípio, segundo ele observa, é a transformação da história em natureza. Há uma inversão do conceito antropológico que mostra o mito remetendo a natureza à vida dos homens, ou de deuses, ou heróis antropomórficos, através da narrativa de origem. O caráter explicativo da narrativa primitiva dá lugar a seu avesso. O mito, mistificação, procura impedir o acesso às explicações possíveis. Então, esse mito, veja, como forma de mistificação, isso é uma produção moderna. Tá? É isso que é preciso de entender. Então, o mito na antiguidade não era nem mentira, nem farsa, nem burla, nem mistificação. Isso foi uma construção teórica onde muitas mentes se dedicaram a esse tipo de formulação. Então, o mito, enquanto mistificação, ele procura impedir o acesso às explicações possíveis. O mito, enquanto mistificação, não mostra a realidade. Muito pelo contrário, ele mascara, ele falseia a realidade. Então, quando a gente tem mitos políticos que são criados por uma elite que ninguém vê, um ou outro agente dessa elite fica visível, como Steve Bannon, por exemplo, que claramente dá sua cara à tapa para dizer que está por trás de um projeto de poder. Né? Então, todo mito político é uma mistificação simbólica, é uma manipulação. Ele é uma invenção, né? E o objetivo dele é realmente não explicar a realidade que existe. Pelo contrário, é deturpar completamente a realidade. Nesse aspecto, ele tem um quê de distopia, né? Porque ele alude, ele fala, ele aponta, ele convida para um mundo que não existe. É um mundo de delírio. É uma psicopatia coletiva. É uma doença, é um transe. É a indução a um transe coletivo. Continuando o texto. Enquanto mistificação, o mito é uma linguagem a ser desvendada. Aqui no sentido de desmascarada, mais do que apenas entendida. O desmascaramento não é possível quando não se compreende que, como aponta Barthes, o mito é um sistema semiológico segundo, que faz uma cadeia semiológica completa, pré-existente, se transformar no primeiro termo, no significante de uma nova cadeia. Segundo Barthes, no mito existem dois sistemas semiológicos. Um deles deslocado em relação ao outro. Um sistema linguístico, a língua ou os modos de representação que lhe são assimilados, a que chamarei linguagem-objeto, porque é a linguagem de que o mito se serve para construir o seu próprio sistema. E o próprio mito, a que chamarei metalinguagem, porque é a segunda língua na qual se fala da primeira. Então veja o seguinte, quando você vai pegar a língua, o sistema linguístico, né, a representação, a forma como o Lula falava, como ele se dirigia aos seus eleitores, aos seus oponentes políticos. E quando você pega o Bolsonaro,
ambos são mentirosos compulsivos. Mas eles têm um tipo de linguagem mítica, forjada, estudada, que serve para construir o seu próprio sistema. Não é? O seu próprio mito. Então, a linguagem é a linguagem de que o mito se serve para construir o seu próprio sistema. Então, todas as vezes que eles estão se dirigindo às pessoas, as pessoas são tratadas como objeto. Né? Um objeto de posse, de conquista. Voltando. Então, não sem razão, desculpe, antes da gente retomar o texto, a forma com que essa gente se dirige ao povo é sempre uma forma claramente manipulatória. Todo compromisso que eles têm é com qualquer coisa, menos com a verdade, menos com a realidade. A realidade é aquela que eles estão inventando e que eles querem fazer acreditar que é a realidade que existe. Né? Bem, continuando o texto. A duplicidade que o leitor ignora ao captar no mito uma totalidade inextricável é o mecanismo mesmo do mascaramento, ou melhor, da desfiguração, já que o mito não esconde nada. Tem como função deformar, não fazer desaparecer. Isso aqui é uma outra informação importantíssima. Eles não querem desaparecer com a realidade, eles querem deformar a realidade. Porque eles não podem fazer desaparecer a realidade, mas eles podem deformar. Não é? Um exemplo extraído do próprio Barthes ajuda a compreender essa formulação. Ele se refere à foto da capa de uma edição da Paris Match, que tem um soldado negro vestindo o uniforme francês, saúda a bandeira tricolor. Esse é o primeiro sistema semiológico, o significante do mito. Seu significado remete à harmonia vigente no seio do Império Colonial Francês, uma vez que o jovem africano não só está integrado ao Exército Nacional, como venera a bandeira, que afinal é de todos. A imagem, de fato, não esconde a presença do colonialismo francês, mas a deforma, fazendo passar por conformidade e parceria o que é tensão e opressão. Então, isso é a mesma coisa. Imagina um sujeito belicoso, como Bolsonaro, mentiroso, que aparece segurando criança e fazendo a criança fazer arminha com a mão. Esse é o primeiro sistema semiológico, né? O significante. O significado quer dizer o quê? Que ele preza a família, os bons costumes, que ele é um bom pai, e que aquela truculência que ele está vendendo para uma criança é algo normal. Não é normal uma criança aprender a lidar com arma, a não ser que, de fato, o país esteja em guerra, não é? Uma coisa é a criança brincar com arma naturalmente quando é criança. Outra coisa é um presidente da República, enquanto a função constitucional de um presidente da República e a apologia a uma agressão sem limites, independentemente da idade. É isso que as pessoas não conseguem entender. Né? O sistema semiológico, quer dizer, o significado e o significante. O significante é sempre uma deformação. Então você tem uma imagem,
Aquela imagem, você acha que ela significa alguma coisa e, na verdade, ela não significa aquilo. Ela está deformando exatamente a realidade que ela quer indicar que é. Né? Então, continuando, o mito extrai sua força da característica de não se apresentar como símbolo, mas como fato. O soldado na ilustração da Paris Mate não é o símbolo do Império Francês. Tem presença a mais para isso. Apresenta-se como imagem rica, vívida, espontânea, inocente, indiscutível. Embora o exemplo extraído da imprensa seja de um discurso eminentemente político, não é difícil perceber o mesmo tipo de articulação na publicidade comercial. A articulação que se faz entre o produto e o status que ele insinua proporcionar. O soldado negro perde, na capa da revista, sua história, que é também a história do colonialismo francês na África. Sua presença na fotografia, purificada pela semântica do mito, aparece como natural. Eis aí a história transformada em natureza, prestidigitação básica do mito, tal como entendido por Barthes, isto é, mistificação. Ao eliminar a história, o mito despolitiza seu objeto. Não pode deixar de chamar a atenção o contraste entre a função política do mito e a forma despolitizada com que ele se apresenta ostensivamente. Então, o mito, quando ele é aplicado dentro da política, ele tem uma função. A função é distorcer a realidade, deformar e destruir aquele sistema. Então veja, se você tem um mito que está direcionado ao Congresso Nacional, digamos assim, o objetivo não é reforçar o Congresso Nacional enquanto instituição. O objetivo é destruir o Congresso Nacional. Né? Então, toda mistificação política ela apresenta uma despolitização. A mistificação política é exatamente a destruição do sistema. Ela não é a salvaguarda do sistema. Porque, veja, ela visa construir uma outra realidade. E, para tanto, ela precisa deformar a realidade que existe, ou seja, ela precisa destruir a realidade que existe. Se ela não conseguir destruir, ela tem que deformar. Então, ao longo da história, muitos mitos políticos, veja, por exemplo, as revoluções à direita e à esquerda. A Revolução Francesa foi uma coisa horrorosa. Matou-se todo mundo. A coisa foi tão sanguinolenta, tão terrível aquilo, que serviu de experimento ou de campo de estudo, porque os caras falam, bom, nós não podemos matar todo mundo, vai chegar um momento que não vai sobrar ninguém. Agora, por que saiu matando todo mundo? Para mudar o esquema vigente. E durante muito tempo, século XVIII, XIX e XX, as guerras tinham exatamente esse objetivo. Quer dizer, quando você quer mudar o sistema, você aniquila com tudo que existe, destrói fisicamente, joga bomba nele, faz o país entrar em guerra. Com o passar do tempo, os intelectuais e a elite entendeu que ela não precisa destruir o sistema. Ela pode entrar dentro dele e corromper o sistema a partir de dentro, que é o que está acontecendo agora. A destruição das chamadas democracias modernas. Né? Não sem razão, os mitos políticos estão pululando no mundo inteiro. Não é só um fenômeno brasileiro, não. Isso é um fenômeno internacional. Quer dizer, nós estamos claramente vivendo um momento histórico mundial de transformação
da sociedade, da cultura e das instituições. Evidentemente que o sucesso ou o fracasso, né, dessa tentativa, dessas elites que estão no mundo inteiro, vão determinar o futuro e como ele vai ser. Mas, inquestionavelmente, nós estamos vivendo um momento de ataque à política, à forma de fazer política tradicional, às instituições políticas e aos estados. Porque o pano de fundo dessa situação toda é a criação de um outro mundo. A grande questão é que mundo é esse? Né? Bem, na aula seguinte, nós vamos continuar essa temática do mito político, continuando o estudo do texto do Luiz Felipe Miguel, porque ele continua trazendo umas outras abordagens interessantes, né? Então, como programa, como aula inicial, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.